Os regimes totalitários são aqueles marcados pelo totalitarismo. É um sistema político caracterizado por uma pessoa ou por um partido político no controle de uma nação. Os regimes totalitários também eles têm o seu auge na década de 1920 e 1930. Se você perceber, sempre na pós-guerra, como exemplo dessa, depois da Primeira Guerra Mundial. Os regimes totalitários também são marcados pelo seu militarismo, né? E também tinha como seu principal objetivo o culto ao líder e também ressaltar grandes feitos do regime totalitário. E também o regime totalitário tem suas principais características. A primeira, o culto ao líder, doutrinação, censura, centralização do poder, supressão dos partidos políticos. Durante a década de 1920 e 1930, os três regimes que existiam na Europa e que até hoje são conhecidos como os maiores regimes da história eram o fascismo, o nazismo e o stalinismo. O fascismo surgiu na Itália quando Benito Mussolini criou os grupos italianos de combate em 1919. Posteriormente, esse grupo se tornou o Partido Nacional Fascista, pelo qual Mussolini governava a Itália. A ascensão do fascismo ao poder da Itália aconteceu em 1922, quando ocorreu a Marcha sobre Roma. Nesse acontecimento, milhares de fascistas de toda a Itália dirigiram-se para Roma, com o objetivo de pressionar o rei do país, Vítor Emanuel III, para que ele demitisse Luís de Facta e nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro do país. A nomeação de Mussolini aconteceu em 1922 e em 1925 ele se proclamou ditador da Itália. O fascismo é considerado o precursor de todos os outros regimes fascistas que existiam na Europa naquele período. O próprio nazismo alemão se inspirou fortemente no modelo construído na Itália. O fascismo por meio de Mussolini governou a Itália entre 1922 e 1945, e no ano de 1930 aliou-se com os nazistas alemães. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália formaram o Eixo, grupo que lutou contra os aliados na Segunda Guerra. Entre as principais características do fascismo italiano podem ser destacadas o desprezo pelo socialismo, a exaltação de valores conservadores e tradicionais, o desprezo por valores considerados modernos, controle total do Estado sobre a nação e a doutrinação. Então, o Partido Nazista surgiu na Alemanha em 1909 e assumiu o poder do país em 1933, quando Hitler foi nomeado o primeiro-ministro alemão. E o nazismo surgiu na Alemanha, como já disse, só que com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Com isso, o grande líder do partido foi Adolf Hitler, o primeiro nomeado, no caso, o primeiro-ministro da Alemanha em 1933. O crescimento do partido nazista na Alemanha foi resultado da crise que se instalou no país após a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão. Os nazistas organizaram tropas de assaltos que atuavam para intimidar os opositores do partido. O crescimento do partido nazista na Alemanha foi resultado principalmente dos social-democratas e dos comunistas. A ideologia do nazismo foi articulada por Hitler em um livro chamado Minha Luta, que ele escreveu no período em que ele esteve preso. Sendo assim, a ideologia nazista incorporava elementos como o antissemitismo, isto é, o ódio aos judeus manifestado durante o Holocausto. Lembrando aqui que foi aproximadamente 6 milhões de judeus mortos. Além do antissemitismo, outras características do nazismo eram o nacionalismo extremado e o racismo, que deram origem à ideia dos germânicos como raça pura e superior,
sendo chamado pelos nazistas, conhecido, como arianos. O nazismo também incorporava o antimarxismo, o antiliberalismo, a exaltação da guerra e entre outros. O nazismo governou a Alemanha de 1933 a 1945, conduzindo o país para uma grande guerra. Nesse momento, uma grande ditadura foi instalada e Hitler preparou seu país, que havia sido derrotado na Primeira Guerra Mundial, para uma guerra contra as potências europeias que haviam participado do combate anterior e vencido a Alemanha. Ao longo da década de 1930, esse último país respeitou o Tratado de Versalhes, fazendo com que ele expandisse o seu território pela Europa. Agora, por fim, a Alemanha nazista deixou de existir quando as forças aliadas derrotaram os alemães em 1945, em maio de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial na Europa. Por stalinismo, entende-se o período em que a União Soviética foi governada por Joseph Stalin. Existe um amplo debate entre os historiadores a respeito do caráter totalitário do governo stalinista, uma vez que alguns deles, como Erich Hobsbawm, afirmam que a ditadura stalinista não foi totalitária, enquanto outros intelectuais, como a filósofa Hannah Arendt e o historiador Timothy Snyder, afirmam que o stalinismo foi totalitário. Joseph Stalin assumiu o poder da União Soviética após a morte de Vladimir Lenin, o líder do partido e da União Soviética desde 1917. Lenin morreu em 1924, e uma disputa pelo poder fez com que Stalin fosse escolhido como sucessor e assumisse o poder em 1924. A partir de 1929, Stalin tornou-se o líder supremo da União Soviética e manteve-se na função até 1953, o ano de sua morte. O stalinismo é encarado como uma experiência totalitária manifestada pela extrema esquerda, por conta do governo tirânico de Stalin à frente da União Soviética. Este período ficou marcado pela perseguição, tortura e execução de opositores, pelos expurgos de pessoas de funções públicas, pela criação de campos de prisioneiros, trabalhos forçados e etc. Um caso conhecido do governo stalinista foi a coletivização das fazendas na Ucrânia, a partir de 1930. Nessa coletivização, milhares de camponeses tiveram de entregar suas terras e posses para o Estado, sendo obrigados a trabalhar nelas e de entregar a sua produção a preços baixos. A coletivização visava financiar a industrialização soviética. O resultado deste processo na Ucrânia foi a morte de milhões de pessoas de fome e inanição. Os que resistiram ao governo de Stalin ou que eram enxergados como ameaça, como os camponeses que se opuseram ao regime de coletivização, receberam a execução sumária ou a deportação para campos de trabalho forçados conhecidos como gulags. Esses campos ficavam em locais inóspitos na União Soviética, como a Sibéria. Ao longo de uma década, de 1930, Stalin promoveu expurgos como funcionalismo do país, e esses expurgos resultaram no fuzilamento de milhares de pessoas. As principais características do stalinismo eram a exclusão da religião da vida política, a coletivização da economia, o fim da propriedade privada, o culto ao líder, a perseguição de opositores, a militarização da sociedade e etc.